Olá, tudo bom? Eu sou a Cláudia Veloso, sou profissional de educação física, trabalho com movimento há mais de 20 anos e eu sou terapeuta corporal haitiana. Muita gente não sabe o que é isso, então nesse vídeo eu quero falar um pouquinho, porque há muita confusão, né? Quando eu falo que eu sou terapeuta haitiana, muita gente confunde com reiki, né? Não tem nada a ver. O haitiana vem de Reich, que foi um médico psicanalista, psiquiatra. Ele trabalhou com Freud, né? Ele foi aluno do Freud, e ele, na época, começou a estudar mais a fundo a energia libido, né, do lado da psicanálise. E naquela época ele se aprofundou na questão da sexualidade, ele começou a estudar essa energia sexual, que ele passou o nome depois para orgone, né? Mas o Freud deu esse nome de libido. E o Reich percebeu que, na verdade, essa energia ela é uma energia universal, não é uma energia só sexual. Então, a energia orgone, que algumas culturas chamam de prana, chi, né, dos chineses, o prana do indiano. Então essa energia orgone, ela tá não só dentro do nosso corpo, mas ela tá fora, ela tá no todo, né, no cosmos, no universo. É o que move o mundo, é o que move o universo. É a energia que dá vida aos seres, né, que dá movimento. Então, essa energia é uma energia que circula também em nós, né? E o Reich, o que ele descobriu? Quando ele começou a estudar a energia que o Freud chamou de libido, que está relacionado com a energia sexual, ele começou a estudar a fundo sobre essa energia. Então, na década de 30, ele escreveu um livro que chama A Função do Orgasmo, que foi muito polêmico, né? Imagina um livro que se chama A Função do Orgasmo na década de 30. Então, por isso que o Reich, ele foi tido como um pervertido, como, né? Ele não foi aceito pelas ideias dele. Só que hoje muita gente está resgatando isso, a gente vê cada vez mais escolas resgatando o conhecimento do Reich. E é interessante até dizer que essa negação que, né, o Reich foi preso, queimaram vários livros dele. E aí o Ocidente, que o Reich veio para o Ocidente com a questão do corpo, né? Ele entendeu que as neuroses se manifestam no corpo, então ele desenvolveu a linha dele de atuação. Ele se separou do Freud, se separou da psicanálise, mas ele manteve assim a base psicanalítica dentro da linha dele. E ele foi estudar os caráteres no corpo, né? A análise do caráter. Depois ele passou por uma técnica que ele chamou de vegetoterapia, que é você ativar seu sistema vegetativo, que nada mais é que o sistema nervoso autônomo, para trazer à tona as emoções que estão presas no corpo, né? E aí ele chamou essas emoções presas de couraças, né? Que são esses bloqueios que nós temos, que nos impedem de expressar as emoções por recalque, por vergonha, culpa, por as questões sociais, né? Que o nosso ego trava, né? Esse moralismo, tudo isso vai bloqueando a energia no nosso corpo. Isso impede a nossa espontaneidade, a nossa alegria, a nossa autenticidade, a nossa energia vital. Isso faz com que a gente perca o tesão, né? Não é só um tesão propriamente dito, mas o tesão pela vida. Então, eu tô tentando resumir, assim, porque é muita coisa. Então, assim, tentando resumir o que o Reich entendeu, ele entendeu que as neuroses estavam no corpo e que os bloqueios, essas neuroses bloqueiam as emoções. Essas emoções bloqueadas, elas impedem que a energia circule livremente, e você impede um mecanismo, que é um mecanismo super importante do nosso corpo, que poucas pessoas utilizam, que é um mecanismo que o Reich chamou de mais potente de autorregulação, que é o orgasmo, né? Então, esse é um detalhe importante dentro do conceito reichiano, que diz que o orgasmo é o melhor mecanismo que temos para fazer a descarga. Nosso corpo está muito carregado sempre, né? A gente está o tempo todo carregando. Nós temos várias formas de fazer descarga, mas o orgasmo é a forma mais completa e plena,
quando é um orgasmo verdadeiro, pleno, né? Enfim, também não vou entrar em detalhes. Então, gente, o Reich desenvolveu depois, né? Ele veio com a análise do caráter, depois da vegetoterapia. E por fim, no final da vida dele, ele começou a estudar a energia orgânica de forma bem aprofundada. E ele desenvolveu a organoterapia, que é o estudo dessa energia orgânica, como ela circula no nosso corpo e o que isso tem a ver com os nossos comportamentos e a energia que está no cosmos também. E ele percebeu que a mesma função nossa do orgasmo, ela acontece na aurora boreal, ela acontece nas estrelas, né, nos cometas, planetas, enfim, é muita coisa. O Reich, ele realmente foi um gênio, ele estudou a física, a biologia, a política, a ciência, a sociologia, então ele conseguiu fazer muito dessa integração. Porque, na verdade, nós somos uma integração, nossa vida, né? Nós não temos só um corpo físico, a gente é uma manifestação do todo, a manifestação das nossas emoções, dos nossos pensamentos, do sistema que a gente pertence, né? Então, do meio que a gente vive, da cultura, daquela sociedade, daquele contexto histórico, daquela época. Então, nós somos o nosso corpo é a manifestação de todo um contexto, por isso que nós somos únicos, né? Então é muito difícil ficar, pra mim, eu não gosto muito de ficar tentando analisar caráter e falar que aquela pessoa tem um caráter tal, aquela tem um caráter tal, e aí como se eu dividisse as pessoas em blocos, assim, de tipos de caráter, e na verdade cada um é único, né? Aí o meu trabalho, quando eu vou fazer um trabalho individual da terapia corporal, a gente faz uma longa análise, uma longa avaliação, anamnese daquele corpo ali, que é um corpo, como eu disse, que não é só o físico, né? Então, como que a gente pode entender a energia que circula naquele corpo, né? Os processos energéticos e também a vida dessa pessoa, né? Quais são as queixas, quais são as dificuldades dela, quais as questões da vida dela que ela se sente que está estagnada, que ela não consegue evoluir. Então, a gente vai tentar entender isso corporalmente, energeticamente, para fazer esse caminho inverso, né, do desbloqueio, da liberação, da flexibilização das couraças, que esse seria um termo, né, uma expressão mais correta de se dizer. Então, hoje, né, com esse conhecimento do movimento, e agora vem o conhecimento da fáscia, do sistema nervoso autônomo com a teoria polivagal, que se relaciona, né, o nosso corpo físico com o nosso sistema nervoso, e a gente entende mais um pouco, né, dessa relação aí. A fáscia é um mecanismo, é um sistema que a gente tem sensorial, né, que é um tecido conjuntivo muito inervado, é um tecido conjuntivo que tem milhares de terminações nervosas e que tudo que acontece agora, tudo que está acontecendo com você agora, tudo que está acontecendo comigo agora, a face ela está recebendo o estímulo e reagindo, ela recebe o estímulo e reage. Ela manda esse sinal para o sistema nervoso e aí a gente consegue levar para a consciência, saber o que fazer ou o que não fazer, né? E vice-versa, quando eu faço um trabalho de contato da minha imaginação, da minha mente, né, dos meus pensamentos, e quando eu faço eu tenho domínio das minhas emoções, e que domínio de emoções não é a mesma coisa que domínio de emoções não tem nada a ver com recalcar, né, com bloquear as emoções. Então, mas quando eu tenho esse domínio, quando eu sei o que fazer com aquela emoção, quando eu sinto aquela emoção e eu consigo ter um canal de manifestação saudável, né, e eu consigo descarregar essa emoção de forma saudável, de forma equilibrada, eu vou entrando numa autorregulação
e eu consigo, meu corpo, ele é um parceiro, eu me torno parceira do meu corpo. Então, independente do que aconteça na minha vida, emocionalmente, mentalmente, né, espiritualmente, eu consigo, através da minha cognição, através desse conhecimento, eu consigo fazer um trabalho de autodomínio. Mas para chegar nesse autodomínio, a gente tem que trabalhar a autopercepção primeiro, porque eu só consigo dominar aquilo que eu percebo. Então, a gente faz o trabalho de autopercepção primeiro. E após perceber, trabalhar a sensibilidade, afinar, né, essa capacidade de perceber as emoções, a gente passa pro âmbito da autoexpressão. Então, como eu vou expressar isso? Como eu vou expressar as emoções? Eu sinto, eu expresso, eu entendo como eu funciono para eu expressar melhor, porque tem emoções que a gente expressa com facilidade, mas tem emoções que a gente não expressa. E às vezes a gente expressa de forma equivocada, né? Então eu aprendo como eu funciono. E aí, a partir daí, dessa segunda etapa, nós partimos para a terceira etapa, que é o autodomínio, que é a autorregulação. Então, quando eu falo autodomínio, eu estou falando de um organismo que ele consegue entrar numa autorregulação energética e eu consigo melhorar o meu comportamento na vida, porque aí eu me conheço. A partir do momento que eu me conheço, eu consigo entender melhor meu funcionamento, eu sou parceiro do meu corpo, então eu vou ajudar a regular esse corpo energeticamente através de descargas saudáveis, né? Descargas que são canais de manifestação saudáveis. Então, eu ajudo o meu corpo a fazer esse equilíbrio entre carga e descarga, porque às vezes eu vou precisar recarregar, né? Então, também tem isso. Não é só a questão da descarga, mas, enfim, também não é aqui um assunto para esse momento. Mas é isso, né? Então, a terapia corporal, ela passa, né, por esses âmbitos até eu conseguir, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento de como eu funciono, eu vou depois continuar a minha vida e quando acontecer determinadas coisas, eu já vou saber o que fazer. Gente, mas é claro que também não é a partir de um processo de terapia corporal que a pessoa já vai entender tudo e vai ficar bem resolvida pro resto da vida. Claro que não, porque nós somos um universo e a gente vai buscando entender cada dia mais esses processos, que é essa busca, né, de querer evoluir, de querer se desenvolver, de ser uma pessoa melhor, né, para mim e para os outros. Então, são processos, né? Uma terapia corporal é um processo que a pessoa vai fazer comigo, a gente faz uma vez por semana, e eu gosto de inicialmente trabalhar com 10 sessões. Por quê? Porque a pessoa pode fazer comigo toda semana. Ela, é aquilo que eu disse, ela vai sempre querer buscar entender o seu funcionamento. Mas também chega uma hora que a gente precisa dar uma pausa para poder praticar aquilo que foi aprendido. Então, 10 sessões é um número que eu acho suficiente para a pessoa já entender um pouco sobre si, né, do seu funcionamento, para dar continuidade às questões. E quando precisa, depois a pessoa retorna, a pessoa pode retornar e querer dar continuidade, ou acontece uma coisa nova na vida que ela não sabe lidar com aquilo. Então a gente vai tentar entender isso no corpo e como a gente pode facilitar a autorregulação, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida vocês podem me perguntar, estou aqui à disposição pra gente conversar, pra gente bater um papo, tá? Podem entrar em contato comigo, tá bom? Obrigada, um beijo.